Vamos lá, pessoal. Resolução da semana de 21 a 25 de setembro. Aula passada, a gente aprendeu o que é o logaritmo, né? O logaritmo, ele é a função inversa da exponenciação. Do mesmo jeito que a subtração é a função inversa da adição e a divisão é a função inversa da multiplicação. Aprendemos a transformar potenciação em logaritmo e também aprendemos a transformar logaritmo em potenciação. Fizemos alguns exercícios lá então para a gente se familiarizar com os logaritmos. Essa aula agora a gente vai ver algumas propriedades dos logaritmos. Essas aulas aqui, pessoal, foi exibido lá no centro de mídias, tá? Então vocês podem acessar o link aqui para vocês terem um pouquinho mais de informação, se aprofundarem um pouco mais sobre o assunto. Tudo bem? Vamos então para a atividade. Abram o caderno do aluno de vocês na página 16 e 17. Os logaritmos comuns ou decimais auxiliaram e ainda auxiliam muito nos cálculos com potência de base 10, utilizada, por exemplo, em notação científica. Para simplificar os cálculos com os logaritmos comuns ou decimais, existem as famosas tabelas ou tábuas logarítmicas, como exemplificado a seguir. Pessoal, é o seguinte: hoje, quando eu vou fazer um cálculo que envolve logaritmo, eu utilizo a calculadora científica. Mas antigamente não era assim, né? Antigamente não era tão fácil. A calculadora científica é uma coisa muito nova. Então, tinha-se tábuas logarítmicas. Então, eu precisava calcular um logaritmo. Eu pegava um livro lá na estante, onde nesse livro tinha as tábuas logarítmicas. Então, a gente fazia o cálculo a partir dessas tábuas. Tudo bem? Hoje é fácil, né? Hoje a gente pega a calculadora científica, bate o valor do logaritmo que eu quero calcular e ele já te dá o resultado na hora. Mas vamos aprender a lidar com essas tabelas? Com essas tábuas? Beleza. Disse para vocês então que o logaritmo é a função inversa da exponenciação, não é? Então vamos primeiramente pensar na exponenciação. Acompanhe o mouse aqui. Olha aqui, 10 elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. Vamos pegar o outro inteiro aqui, ó. Tá vendo que os expoentes são todos decimais aqui? Aqui eu tenho um expoente inteiro. 10 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2. 10 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 10 vezes 10, 100. 10 a terceira, não seria 10 vezes 10 vezes 10? Que daria 1000. 10 a quarta é o 10 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, né? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10.000. Olha o que eu percebo. Se o expoente é 4, eu tenho 4 zeros. Se o expoente é 3, eu tenho 3 zeros. Se o expoente é 2, 2 zeros. Se o expoente é 1, 1 zero. E se o expoente é 0, 0 zeros, né? Nenhum zero. Primeira coisa que a gente percebe. Aqui, ó, de um lado eu tenho a exponenciação, ó, e do outro lado eu tenho o logaritmo. Se 10 elevado a 0 é igual a 1, então o log de 1 na base 10 é 0. Tá vendo? Ó? Quando eu calculo o logaritmo, o que eu encontro? O expoente. Ó. Quem que é o expoente aqui? É o 0. Então, ó, quando eu calculo o logaritmo, eu acho o expoente. Ó. O 10, que não aparece aqui, tá vendo? Nenhum deles aparece o numerinho aqui no logaritmo. Quando não aparece, a base é 10. Aqui eu pergunto, ó, quanto que é o log de 1? Então, perguntando melhor. O 10 que está aqui embaixo, elevado a qual número que vai dar 1? A 0, né? 10 elevado a 0 é 1. E aqui, ó, 10 elevado a qual expoente que vai dar 10? É o 1, ó. 10 elevado a 1, 10. Olha aqui. 100.
Pergunta, ó, a base aqui não é 10? 10 elevado a qual número vai dar 100? É o 2. Aqui, ó, log de 1000. A base aqui não é 10? 10 elevado a qual número que vai dar 1000? É o 3. E aqui, ó, a base é 10, né? 10 elevado a qual número que vai dar 10.000? É o 4. Ótimo. Então, ó, peguei a base 10. Elevei a 0, elevei a 1, elevei a 2, elevei a 3, elevei a 4. Números inteiros. Pensa comigo. Se 10 elevado a 0 é 1 e 10 elevado a 1 é 10, todos os valores entre 2 e 9, eles vão ser a potência aqui, né? Eles vão ser elevados a um número maior que 0 e menor que 1. Concordam? Porque se eu elevar a 1, eu já tenho o próprio 10. Então, ó, prestem atenção. Quando o expoente é 0, dá 1. Quando o expoente é 1, dá 10. Então, os valores entre 1 e 10, certo? O 2, o 3, o 4, até o 9, os expoentes deles também vão variar. Tem que ser maior que 0 e menor que 1. Tudo bem? Vamos pensar aqui de novo, ó. Se 10 elevado a 1 é 10. 1 é número inteiro, né? O próximo número inteiro é o 2. 10 elevado a 2 é 100. Então, o que acontece? Todos os valores entre 10 e 100, o expoente vai ser maior que 1, 1,3, 1,4, porém menor que 2. Porque se for 2, o resultado é 100. O próximo expoente inteiro não é o 3? Olha o que eu percebo então. 10 elevado a 3, 1000. Todos os números entre 100 e 1000, o expoente é maior que 2 e menor que 3. Perceberam a relação? Conforme a gente vai fazendo exercício, vai ficando mais claro isso, né? Aqui, pessoal, a gente só está tendo uma ideia de como a tabela funciona, tá? Quando nós formos trabalhar com um exercício que utiliza logaritmo, o exercício vai dar o valor do logaritmo para você. Por exemplo, olha aqui embaixo. Está falando que log de 7.000 é igual a 3,84. Eu não vou precisar calcular, tá bom? O exercício já vai me falar qual é o log de 7.000. Eu só vou pegar o valor que ele vai me dar e vou usar no exercício, tá? Só que a gente tem que ter esse primeiro momento, esse contato aqui com a tabela. Tranquilo? Então vamos lá. Então percebemos uma regularidade. Outra regularidade. Dá uma olhada aqui no log de 2. O log de 2 ele vai ser maior que 0 e menor que 1, né? O log de 2, 0,30. Tem esse restinho aqui, mas vamos, para nós falarmos aqui, vamos falar os dois primeiros, ó, 0,30. Significa que 10 elevado a 0,3 vezes vai dar 2. Nossa, mas eu não sei nem pensar um negócio desse, né? Porque, ó, 10 elevado a 0, eu sei que é 1. 10 elevado a 1, eu sei que é 10. 10 elevado a 2, eu sei que é 10 vezes 10, 100, né? Aqui eu estou falando que o 10 está sendo multiplicado por ele mesmo 2 vezes. E agora, ó, 10 elevado a 0,3. Eu não consigo nem pensar nisso, né? Seria praticamente impossível fazer esse cálculo aqui de uma forma tradicional. Existe uma matemática muito elaborada para conseguir fazer esse cálculo aqui. Porém, a gente não precisa fazer essa matemática elaborada. Por quê? Porque existe a tábua de logaritmo. Alguém já fez essa conta. O resultado está aqui. Tudo bem? Então, ó, alguém já fez a conta, colocou aqui. Alguém já fez a conta e colocou aqui. Então, essa é uma tábua, tá? Quem for fazer ensino superior, uma hora vai aprender a fazer esse cálculo, mas não é necessário que você saiba calcular passo a passo esse valor. O importante no logaritmo é a gente saber utilizar esse valor, tá? Como eu disse para vocês, em uma questão de vestibular,
O exercício vai te dar o valor do logaritmo, tá? Você não vai precisar calcular. Tudo bem? Então vamos prestar atenção aqui, ó. Olha o log de 2, 0,30. Olha o log de 20, 1,30. Tá vendo, ó? 2, 0,30. 20, 1,30. Tá vendo que mudou somente a casa aqui antes da vírgula? Depois da vírgula continua tudo igual? Vamos ver o de 200? O de 200, 2,30. E o de 2000? 3,30. Então, ó, percebam que esses 30, 10, 3 aqui depois da vírgula, ele se mantém tanto para 12, para 2, para 20, para 200 e para 2000. O que muda é o valor que fica antes da vírgula. Para 2 eu tenho 0, para 20 eu tenho 1, para 200 eu tenho 2 e para 3.000 eu tenho, para 2000 eu tenho 3. Olha o jeito mais fácil de pensar. Quantos zeros eu tenho aqui? 3. Então o meu número inteiro aqui é 3. Ó. E aqui, quantos zeros eu tenho? 2. O meu número inteiro aqui é 2. Ó. Aqui, ó, quantos zeros eu tenho? Cadê o 20? Me perdi. Aqui, ó. O 20. Quantos zeros eu tenho? 1. Ó. O número inteiro é 1. E aqui no 2, quantos zeros eu tenho? Nenhum. Então é 0. Tudo bem? Pessoal, tem mais regularidades que a gente vai perceber realizando o exercício aqui, tá? Cortei um pedacinho do enunciado lá para vocês. Podemos notar muitas regularidades matemáticas nessa tabela. Como, por exemplo, a semelhança entre log de 7, 70, 700 e 7.000. Eu falei para vocês o de 2, né? 2, 20, 200 e 2.000. O exercício aqui falando do 7, ó. 7, 70, 700 e 7.000. Onde modifica apenas a parte inteira. Tá vendo? Ó, log de 7, 0,84. De 70, 1,84. 700, 2,84. E 7.000, 3,84. Então, ó, reparem que todos eles têm a parte decimal igual. Tudo bem? Então vamos lá. Atividade 25. Conforme a gente vai fazendo atividade, a gente vai aprendendo outras coisas, tá? Utilizando a tabela acima, encontre o valor dos logaritmos a seguir. Log de 4, log de 40, de 400. Do mesmo jeito de 2, né? 2, 20, 200, só muda a parte inteira. 4, 40 e 400 também. Só que eu vou ter um pequeno problema. Eu tenho 4 aqui? Não, né? Eu tenho o de 1, tenho o de 2, tenho o de 3, pulei o 4, fui para 5, pulei o 6, fui para 7, pulei o 8 e o 9 e fui para 10. Por que isso? Porque, ó, eu consigo fazer algumas transformações no logaritmo. O log de 4, por exemplo, eu posso falar, ó, logaritmo de 4. Posso falar também logaritmo de 2 vezes 2. 2 vezes 2 não é 4? É 4. Então, se eu usar 2 vezes o logaritmo aqui de 2, eu consigo encontrar. E o de 6? O de 6 eu posso pensar log de 6. Mas eu também posso pensar log de 3 vezes 2. 3 vezes 2 não é 6? Então eu vou utilizar o valor do log de 3 e do log de 2. Tudo bem? E o de 8? O de 8 seria log de 2 vezes 2 vezes 2. Concorda? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então eu consigo montar os logaritmos que faltam a partir dos números que eu já tenho. Vamos fazer para ver? Então vamos lá. Tudo que eu já tinha dito, né? Agora eu vou passar aqui um marcador. 10 elevado a 0, 1. 10 elevado a 1, 10, ó. São os mais importantes, ó. São as principais bases 10. 10 elevado a 2, 100. 10 elevado a 3, 1000. 10 elevado a 4,
10.000. E aqui o contrário, né? Se 10 elevado a 0 é 1, pergunto, 10 elevado a quanto é 1? 0. Pergunto, 10 elevado a quanto é 10? 1. 10 elevado a qual expoente é 100? O 2. 10 elevado a qual expoente é 1000? É o 3, ó. 10 elevado a 3 é 1000. 10 elevado a qual expoente é 10.000? É o 4, né? 10 elevado a 4, 10.000. Aqui é a regularidade que eu falei para vocês lá do 2, ó. Log de 2, 0,30. Log de 20, olha o que eu percebi, 1,30. Log de 200, 2,30. Tudo que eu já tinha dito para vocês. Log de 2000, 3,30. Então agora vamos achar o log de 4. O log de 4, eu posso pensar que é o log de 2 mais o log de 2. Ó. Log de 2 mais 2, 2 mais 2 é 4. Quanto que vale o log de 2? Se eu olhar aqui na tabelinha, 0,30 e mais alguma coisa. Então, ó, eu vou somar 2 vezes o log de 2. E eu somando 2 vezes o log de 2, 0,6020. Então, ó, esse 0,6020 é o valor do log de 4. Então, eu vou usar o log de 4 aqui depois, tá? Tá vendo que nessa tabela eu não tenho log de 4, também não tenho log de 6. Como que eu faço para encontrar o log de 6? 6 é 2 vezes 3? Então eu vou usar o log de 2 e o log de 3, ó. 2 e 3, 6. Essa propriedade aqui eu vou falar um pouquinho melhor no próximo exercício, tá? É que o exercício aqui me pediu uma coisa que eu terei que trabalhar com esses logaritmos aqui que eu ainda não tenho. Então no próximo exercício a gente vai treinar isso, tá? Vamos lá então, log de 6. 6 é 2 vezes 3, né? Então vou usar o log de 2 mais o log de 3. Qual que é o log de 2? 0,30. E o de 3? 0,47. Soma esses dois, vai dar 0,77. Esse é o log de 6. Daí na tabela eu vejo que tem o de 7, mas não tem o de 8. Qual que é o log de 8? 8 não é 4 vezes 2? Então é o log de 4 e o log de 2. O log de 2 está aqui, 0,30. E o log de 4? Calculei aqui, né? Olha onde o log de 4 está, 0,6. Soma os dois, 0,90. Esse é o log de 8. E o log de 9? Como que faz agora? Pensem aí. Se 4 é 2 vezes 2, se 6 é 2 vezes 3, se 8 é 2 vezes 4, como que eu faço 9? 9 não é 3 vezes 3? Então eu vou usar o log de 3 mais o log de 3. Log de 3 vale 47. 0,47 com 0,47, 0,95. Tudo bem? Então encontrei o valor do log de 4, o log de 6, o log de 8 e o log de 9. Agora sim vamos para a resolução do exercício. Log de 4. Olhei aqui na tabela, 0,6020. Log de 40. Como que eu vou fazer o log de 40, hein? Log de 40, não vou pensar daquela forma. Se o de 4 é 0,6, o de 40 vai ser a mesma decimal. Vai aparecer um aqui na frente. 1,6. 1,60, né? E o de 400 é o mesmo valor decimal, só que agora vai aparecer um 2 aqui na frente, né? Porque eu tenho dois zeros. 2,6. Tranquilo? Log de 9. Log de 9 aqui na tabela 0,95. Log de 9.000 não é o de 90 e nem o de 900. É o de 9.000 que eu pedi para vocês. Não falei para vocês que se dá pra gente contar os zeros aqui? Quantos zeros eu tenho aqui? 3, né? Então o número que vai aparecer aqui na frente é o 3. E os decimais ainda são os mesmos. Tranquilo?
Por enquanto tá, né? Então agora vamos fazer o 14 e o 140. Se eu descobrir o de 14, eu também descubro o do 140, né? Mas como que eu vou fazer o de 14? Não tem 14 aqui na lista. Vamos calcular então. Log de 14. 14... 2 vezes 5 são 10, não dá. 2 vezes 6 são 12, também não dá. 2 vezes 7. Eu tenho o valor do log de 2 e do log de 7? Tenho a log de 2 e log de 7. O log de 2, 0,30. Log de 7, 0,84. Somos 2, 1,14. Então eu descobri aqui que o log de 14 é 1,14. Tudo bem? Se a gente pensasse que esse 4 aqui fosse um 0, só para a gente ter uma ideia, seria um 0, né? Aqui é 1. Aqui, se eu pensar que o 4 fosse um 0, só para a gente ter uma ideia também, ó, 2 zeros. Então, o primeiro número que aparece aqui na frente é o 2. E a decimal vai ser a mesma, ó. Então, vai ser 2,1461. Tranquilo? Vamos fazer o de 15? Log de 15. 15 eu posso pensar como? 5 vezes 3? 5 vezes 3, 15. Então, log de 5 mais log de 3. Pego o valor do log de 5, pego o valor do log de 3 e somo. Somei eles. Pessoal, essas continhas aqui, tudo com calculadora, tá? Muita cada decimal pra gente ficar fazendo continha aí. 1,17. Então, log de 15, 1,17. E agora o log de 45. Complicou, né? Log de 45. Vamos pensar. 45. Qual multiplicação que dá 45? 15 vezes 3? 15 vezes 3, 45. Ótimo. Sei o log de 15? Acabei de calcular. 1,17. Sei o de 3? Está aqui na tabela. Somo eles. 1,65. Então o log de 45 é 1,65. Ok? Pessoal, esse exercício aí é o exercício mais difícil da nossa lista, tá? Que é uma observação aqui da nossa tábua logarítmica. Isso aqui é importante vocês aprenderem, tá bom? Se você gostar muito de matemática, é muito interessante que você guarde o valor dos principais logaritmos e saiba realizar esse cálculo. Mas o importante desse exercício aqui é a gente conhecer a tabela e saber resolver alguns logaritmos a partir da tabela, tá? Porque para cálculo de logaritmo, como eu disse, o exercício, na maioria das vezes, ele vai te dar o valor do logaritmo, né? Tudo bem? E quando ele não te der, é um cálculo muito fácil. Por exemplo, o log de 4. Ele vai te dar o log de 2. Porque eu consigo fazer o log de 4 com o valor do log de 2. Tudo bem? Nos próximos exercícios vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil. Pessoal, antes do exercício 26, então, propriedade fundamental dos logaritmos. Agora a gente vai entender por que eu fiz essa conta aqui para encontrar o valor desses logaritmos aqui, tudo bem? Vamos lá então. Ó, pessoal, M, aqui é só para, como que eu posso dizer? Formalizar o assunto, tá? Para entender por que a propriedade é válida, tudo bem? Mas vamos, para o vídeo ficar mais curto, direto à aplicação, tá? Quando eu tenho um produto no logaritmo, como assim? Produto. Produto não é multiplicação? Então, quando eu tiver um produto aqui dentro, ó, eu tenho M vezes N, tá? Por exemplo, quando eu tinha 8. 8 eu não fiz virar 4 vezes 2. Então, ó, quando eu tiver uma multiplicação, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o log do primeiro, ó, log de M, mais o log do segundo. Foi o que eu fiz lá. 4 não é 2 vezes 8?
Então, perdão, ao contrário. 8 não é 2 vezes 4? Então, se eu somar o log de 2 com o log de 4, eu tenho o resultado do log de 8. Tudo bem? Então, ó, produto. Quando eu tenho um produto, eu separo em dois logaritmos e faço uma soma. Agora pensem comigo. Se no produto eu faço dois logaritmos e somo eles, na divisão, que é o quociente, né? O que eu vou fazer? Dois logaritmos também, da mesma forma. Só que se na multiplicação eu somo eles, na divisão eu vou subtrair. Vai ser o log do primeiro menos o log do segundo. Por exemplo, quero encontrar o logaritmo de... Deixa eu pensar aqui. De 2, tá? Mas eu sei... De 2 não. Quero encontrar o logaritmo de... Pensar um número aqui, pessoal. Agora... De 5, tá bom? Achei um resultado bom. Eu tava pensando um aqui para não confundir vocês. Quero achar o log de 5. Mas eu sei o log de 10 e o log de 2. Ninguém me contou o log de 5, eu não sei. Como que eu faço então para calcular o log de 5? 5 não é 10 dividido por 2? Para pensar, ó. 5. 10 dividido por 2, 5. Então, se eu fizer o log de 10 e subtrair o log de 2, o que eu vou encontrar? O valor do log de 5. Tudo bem? Então, para encontrar o 8, não tenho na tabela. Faço 4 vezes 2. Para encontrar o 5, vamos supor que o exercício me deu 10 e 2. Vou dividir 10 por 2, que também é 5, né? Então, se eu separar em dois logaritmos aqui, eu consigo calcular. Tudo bem? Essa propriedade é bem interessante e a gente vai usar bastante, ó. Tá vendo que o meu logaritmo, eu tenho um expoente aqui no meu logaritmando? Tá vendo? Ó, eu tenho log de m, só que não é log de m, é log de m elevado a k. O que acontece? Esse k, ele vai pular antes do meu logaritmo. Então vai ficar log de m multiplicado por k. Então olha o que aconteceu. O logaritmo, ele cai, o expoente, ele caiu na frente do logaritmo, tá? Nos exercícios vocês vão ver melhor isso daí, tá? Tudo bem? Aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Eu tenho m elevado a uma fração aqui, tá? 1 sobre k. Isso não é um expoente? É um expoente, não é? Então esse expoente também vai cair aqui. Tranquilo? E esse expoente fracionário, vou explicar para vocês depois, ele vem de uma raiz. Olha que doido aqui, ó. Bom, aqui podia ser raiz quadrada, mas o cara aqui colocou um k, porque pode ser qualquer valor, tá? Raiz de m elevado a k. Nossa, raiz. Vocês sabiam que eu consigo transformar uma raiz num expoente? Como assim? Qual é o número que está dentro da raiz? O m. Então o m fica aqui embaixo, tá? E a minha raiz, como que fica? Vou transformar a raiz numa fração. Então eu passo uma barrinha aqui, certo? Beleza, vou transformar a raiz numa fração. Daí eu penso, quem que vai em cima e quem que vai embaixo? Tá vendo que eu tenho o k aqui fora? E aqui dentro eu não tenho nada? Se eu não tenho nada é 1, né? Então eu estou usando o 1 e o k para montar essa fração. Daí eu tenho que decorar quem vai em cima e quem vai embaixo. Daí eu penso assim, ó. Tá vendo que esse 1 aqui é do m? E o m tá dentro, não tá? Então, ó, quem tá por dentro tá por cima. Quem tá por fora tá por baixo. Tá vendo, ó? Quem tá por dentro tá por cima, quem tá por fora tá por baixo. Essa é uma regrinha que a gente tem para decorar, né? Uma forma de transformar raiz em
expoente fracionário. Tudo bem? E uma outra técnica que a gente vai usar aqui é a mudança de base. Isso, pessoal, é muito importante. Vocês viram que a tabela lá é tudo base 10? Tudo logaritmo na base 10. E quando eu tiver um logaritmo na base 3, na base 4, na base 7, ó, logaritmo na base 2, na base 7, na base 6, na base 100. Complicado, né? Eu não aprendi a trabalhar com esses logaritmos estranhos aqui. Então tem uma outra propriedade que é a mudança de base. Então como que eu faço? Quando eu tiver uma base esquisita, eu vou fazer assim, ó, log de A, tudo bem, ó, tá vendo, ó, log de A. Coloco na base que eu quiser. Eu vou escolher base 10 depois, é claro. Vou dividir pelo log de C. Tá vendo, ó, log de A dividido por log de C. Só o que vai aparecer quando eu fizer isso? A nova base, ó. Então, quando eu quiser mudar de base, eu faço o log do A, divido pelo log do C, e eu coloco a base que eu quiser aqui no lugar do B. Tudo bem? Vamos fazer o exercício que fica bem mais fácil. Vamos pegar o primeiro, ó. Aqui eu fiz uma demonstração, ó. Log de A na base C, pego log de A na base B, que aqui vai ser o 10, dividido por log de C na base 10. Tudo bem? Vamos lá então. Ó, a gente não vai usar mais aqui por enquanto, tá? Então eu vou colocar a tabelinha aqui dos logaritmos decimais para podermos fazer o cálculo aqui, tudo bem? Vamos lá então. Log de 3 na base 2. 2 elevado a qual expoente que vai dar 3? Olha, se fosse 0 daria 1. Se fosse 1, daria 2. E se fosse 2, daria 4. Ó. Tá vendo? Ó, não tem como calcular isso. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer essa transformação. Ó. Eu vou fazer log de 3 na base 2. Certo? Peguei aqui. Ele é igual ao log de 3 na base 10. Ó, a minha nova base apareceu. Dividido por log de 2 na base 10. Tá vendo? Ó, eu transformei um logaritmo de base qualquer num logaritmo de base 10. Por que eu fiz isso? Ah, porque agora eu consigo calcular. Quanto que é log de 3 na base 10? Olha o valor aqui. Quanto que é log de 2 na base 10? Olha o valorzinho aqui. Se eu fizer essa conta aqui na calculadora, quanto que vai dar? 1,58. Então, se eu elevar o 2 a 1,58 vai dar 3. Tudo bem? E faz sentido, né? Porque se eu elevar 2 a 1, dá 2. Se eu elevar 2 a 2, dá 4. Então esse número aqui teria que ser maior que 1 e menor que 2. Porque se o expoente fosse 2, daria 4. Tranquilo? Pausem o vídeo aí, pessoal, e tentem fazer o B. Vocês vão ver como que é bem simples fazer isso. Vamos para o B, então? Log de 5 na base 7. O que eu vou fazer? Log de 5 na minha nova base, dividido por log de 7 na minha nova base. Agora eu consigo calcular, né? Log de 5 é quanto? Tá aqui, ó. Log de 7. Tá aqui. Divido um valor pelo outro, 0,82. Então, 7 elevado a 0,82 vai dar 5. Tudo bem? Olha esse. 6 elevado a qual expoente que vai dar 10? Não sei fazer. E eu tenho um problema aqui. Eu também não tenho log de 6 aqui, né? Então eu vou colocar uma tabela aqui com os outros logs aqui pra gente utilizar, né? Que é os logs que não tem aqui na tabela. Vamos continuar o cálculo? Vai ficar como? Log de 10 na base 6, né? Então eu vou colocar log de 10 na base 10, tá vendo? Que é o de cima. E log de 6 na base 10. Quanto que é o log de 10 na base 10, pessoal? 10 elevado a qual expoente que vai dar 10?
1, né? 10 elevado a 1 é 10. Coloquei esse monte de zero aqui depois da vírgula só para ficar do mesmo jeito que os outros, né? Mas aqui bastaria somente um 1, ó. Então, log de 10 na base 10 é 1. Sempre que a base for igual ao expoente, ao logaritmando aqui, ó, vai dar 1. Por quê? 10 elevado a qual número que dá 10? 1. Tranquilo? Log de 6 na base 10. Venho aqui na minha tabelinha, 0,77. Faço essa divisão e encontro o resultado, então. 6 elevado a 1,2 vai dar 10. Tranquilo? Pessoal, esse é interessante, ó. Log de 10.000 na base 100. Tudo bem? Penso, 100 elevado a qual número vai dar 10.000? 2, né? 100 vezes 100, 10.000. Já achei o resultado. Você viu que a base não é 10, mas eu consegui calcular? Às vezes eu consigo um número mais fácil igual esse, eu consigo calcular sem fazer a troca de base. Beleza? Então, ó, 100 elevado a 2, 10.000. Tranquilo? Ó, 10.000. Mas eu quero trocar a base. Vai ficar como? Log de 10.000 na base 10 dividido por log de 100 na base 10. Log de 10.000 na base 10. Quantos zeros eu tenho aqui? 4. Log de 100 na base 10. Quantos zeros eu tenho aqui? 2. Se vocês olharem na tabelinha também resolve, tá? Log de 10.000, olho na tabelinha e vejo que o expoente é 4. Log de 100, olho na tabelinha e vejo que o expoente é 2. 4 dividido por 2, 2, ó, é o número que eu tinha falado para vocês antes de começar a fazer o cálculo. Tranquilo? Então, aqui estão os resultados, tá? Então, o resultado de A, 1,5, de B, 0,2, de C, 1,28 e assim por diante. Tudo bem? Então é só você pegar esse valor e colocar aqui no seu correspondente. Vamos para o próximo? Pessoal, então os exercícios que a gente tinha feito até agora eram exercícios da apostila. Agora a gente vai fazer umas atividades extras. Só que essas atividades aqui também foi passado lá no centro de milhas, tá? Então eu peguei exercício do caderno e do centro de milhas. Pessoal, por que eu vou passar esse exercício aqui para vocês, tá? Para mostrar as outras propriedades. A gente fez alguma divisão? A gente fez alguma que tinha potência? A gente fez alguma que tinha raiz? Não, né? Então vamos lá. Olha lá, atividade 1. Olha só como que um exercício seria dado no vestibular. Sabendo que log de 3 é 0,47. Tá? Ele falou isso para você. Sabendo que log de 5 é 0,69. Tá vendo que ele te deu o valor? Ele quer que você calcule o log de 45. Tudo bem? Então, quero calcular o log de 45. Só que o 45 não seria 3 vezes 3 vezes 5? No outro exercício, pessoal, a gente tinha visto quando era somente um 3 e um 5, né? 2 números aqui na multiplicação. Mas pode ser 3 números aqui também, né? O 45, ele pode ser dividido em uma multiplicação sucessiva aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 5, ó. 3 vezes 3, 9 vezes 5, 45. Então, ó, se é multiplicação, troco por soma, ó. Log de 3 mais log de 3 mais log de 5. O log de 3, 0,47. Log de 3, 0,47. E log de 5, 0,69. Somo tudo, 1,65.
Tudo bem? E aqui, sabendo que log de 2 é igual a 0,3 e log de 22 é igual a 1,34, qual que é o log de 11? Log de 11, não sei. Só que 11 eu posso escrever de outra forma. 22 dividido por 2 não é 11? É 11. Então, se eu fizer o log de 22 menos o log de 2, eu vou achar o log de 11. Qual que é o log de 22? O exercício contou pra gente, né? O log de 22 é 1,34. E o log de 2? O exercício também contou pra gente, 0,30. Faça essa continha aqui, vai dar 1,04. Tranquilo? Pessoal, olha que legal agora. Log de raiz de 3. Raiz de 3. Vou ter que transformar essa raiz em uma exponenciação, né? E como que vai ficar? Vocês lembram que para tirar o número de dentro da raiz, eu vou transformar a raiz em um expoente fracionário. E quem que vai ser esse expoente? O número que acompanha o 3, se não tem nada, ó, eu tenho 1 aqui acompanhando o 3, né? Porque 3 elevado a 1 é 3. E eu falei para vocês aqui, na hora de montar a fração, quem está por dentro está por cima. Tá vendo que aqui não tem nada? Se não tem nada, eu sei que é 2, né? E então eu penso, quem está por fora está por baixo. Aqui ele pediu a raiz quadrada de 3, pessoal. E eu acabei calculando a raiz cúbica de 3, tá? Então eu vou fazer uma correçãozinha aqui. Vocês acompanhem. Fica até bom ter acontecido essa falha para vocês entenderem melhor o que está acontecendo. Ó, então, se não tem nada, a raiz é quadrada. Se aqui tiver um 3, dá para ver que é um 3? Então é raiz cúbica, tá bom? Então aqui na minha raiz, ó, eu não tenho o 2, eu tenho o 3. Quando eu não tenho nada aqui no meu expoente, eu tenho o 1. Agora sim, tá bom? Então alterem aqui para raiz cúbica, tá? Daí dá tudo certo. Então vamos lá. O 3 ele vai ficar aqui fora, certo? Daí eu vou montar o meu expoente. Vou transformar a raiz em um expoente. Vai virar um expoente fracionário. Penso, quem está por dentro está por cima. Quem está por fora está por baixo. Então o meu expoente é 1/3. Se a minha raiz fosse quadrada, o meu expoente seria 1 sobre 2. E se a minha raiz fosse quarta aqui, o meu expoente seria 1 sobre 4. Tudo bem? Então agora é o seguinte, tá? Deixa eu voltar para o ponteiro normal. Agora é o seguinte, tá? Eu não tenho um expoente aqui. E eu não tinha dito para vocês que quando eu tenho o expoente cai antes do logaritmo? Então, olha o que aconteceu. Eu tinha log de 3 elevado a 1/3. Esse 1/3, que é o meu expoente, ele vai pular antes do logaritmo. Tá vendo? Ó, ele estava aqui e ele pulou antes do logaritmo. Então, eu quero calcular 1/3 de log de 3. Tá vendo? Ó, o expoente que estava aqui, ele veio antes do logaritmo. Então, quanto que é 1/3? Como eu estou trabalhando somente com números decimais, eu vou dividir aqui também, ó. Não vou trabalhar com fração, não. R$1 para 3 pessoas, 33 centavos para cada um. Então, ó, 1/3 é a mesma coisa de 0,33. Então, esse 1/3 está multiplicando o log de 3. E quanto que vale log de 3? O exercício falou pra gente aqui, ó, 0,47. Se eu multiplicar 0,33 por 0,47, 0,15. Vocês podem fazer essa multiplicação na calculadora ou pode fazer no cantinho da lousa, no caderno de vocês, né?
e depois contar as vírgulas para vocês colocarem a vírgula. Mas esse cálculo aqui ele pode ser feito na calculadora, tá? Tudo bem. Então, qual que é o resultado de log de raiz de 3? Log de raiz cúbica, né? Porque eu tinha esquecido que aqui eram 2. Qual que é o log da raiz cúbica de 3? 0,15. Tudo bem? Pessoal, essa aula aqui ela é um pouquinho mais longa, ela é um pouquinho mais, como que eu digo? Conceitual. Muito importante essa matéria. Vocês acompanharam comigo, já fizeram no caderno, né? Só vocês me enviarem atividade aí, ok? Mas para vocês aprenderem mesmo, eu gostaria que vocês voltassem o vídeo e refizessem as atividades de novo, tá? É muito importante que vocês aprendam a trabalhar com os logaritmos. Tudo bem? Então, chegou ao fim essa aula.